Olá, amante da astrologia, seja bem-vindo à 10ª aula do curso de Astrologia Kármica e vamos continuar a falar sobre o Capricórnio. Neste caso vamos falar no 5º eixo que engloba a casa 5 e a casa 11. Não só Capricórnio, Capricórnio e Saturno, ok? Já sabes que é a mesma energia. Ora então, quando nós começamos a falar na casa 5, já sabes que é uma casa que é muito importante, porque ela representa a nossa identidade, ou seja, a maneira como nós colocamos essa identidade cá para fora, para o mundo. E aqui, casa 5 engloba 5 coisas, que é a nossa criatividade, portanto, quando pintamos um quadro, quando fazemos uma culinária, quando qualquer coisa que seja mais artística e que de alguma forma exprima a nossa identidade, a nossa criatividade. Depois temos também os nossos projetos, os projetos que nós criamos, porque no fundo eles também saem dentro de nós e também representam a nossa identidade. Temos também os filhos, porque os filhos também saem dentro de nós, mesmo que estejamos a falar de homens, também faz parte da nossa identidade, portanto também representam a nossa identidade. Temos também os tempos livres, porque nos tempos livres tiramos as máscaras e mostramos mais quem nós somos, portanto conseguimos também mostrar um pouco mais quem nós realmente somos de lá dentro. E temos por último também as paixões, que também podem incluir os namoros, que de alguma forma também, porque estamos apaixonados e tiramos as máscaras, também mostramos mais a nossa identidade, ok? Então, estas 5 questões, que são muito importantes aqui ligadas com a casa 5, vão estar aqui representadas e tolhidas com este Capricórnio ou Saturno nesta posição. E claro que a pessoa vai ser muito responsável em relação àquela que estão a mostrar a sua identidade, ok? E obviamente que já sabes que Capricórnio e Saturno têm sempre a ver com experiências que vivemos noutras vidas, em que neste caso a pessoa foi alguém que teve uma grande criatividade, uma identidade extraordinária, mas de alguma forma abusou da autoridade que teve, ok? Imaginemos, por exemplo, foi um grande artista, eu gosto de brincar e dizer foi tipo Miguel Ângelo ou Leonardo da Vinci, ou assim uma coisa do género, e de alguma forma ou não quis utilizar essa sua capacidade e sentou-se à sombra da bananeira, ou então utilizou de uma forma errada, ok? E isso faz com que a pessoa entre dentro desta vida e traga então a tal da limitação mental, que vai fazer com que ela tenha ações que sejam contra esta questão da criatividade. Portanto, repara, é como eu costumo dizer, sempre que a pessoa vai fazer algo criativo, toca a sineta do universo a dizer atenção que ela vai cometer outra vez o mesmo erro, ok? E obviamente que aquilo fecha tudo. Então a pessoa vai achar que não tem criatividade. A pessoa vai se sentir uma pessoa mesmo muito tolhida em termos criativos, em termos de mostrar a sua identidade. E vai ter algum género de receio, medo, mesmo até vergonha de mostrar essa identidade. Primeiro, acha que não consegue, acha que não é criativa, que não tem jeito nenhum para aquilo, como a gente costuma ouvir dizer, não é? Mas depois, mesmo quando ela tem a oportunidade de mostrar, ela vai sentir vergonha, ela não vai querer mostrar essa oportunidade, essa criatividade que ela tem, ok? Mesmo, por exemplo, se estivermos a falar em questão de tempos livres, aquela pessoa, ela não só não quer mostrar-se nos tempos livres, como ela acha que não tem jeito para nada, como ela vai antes preferir coisas de responsabilidade em vez de questões que sejam mais de diversão e de boa disposição, ok? Por exemplo, se um amigo convida para ir tomar um café, mas à última da hora o patrão pede para fazer qualquer coisa relacionada com um projeto qualquer que está ali que é muito importante, ela vai dizer que não ao amigo e vai trabalhar, ok? Ou então se ela tem alguma responsabilidade perante os filhos, ok? Ela vai assumir essa responsabilidade que tem perante os filhos e deixa sempre todas as outras coisas, neste caso aqui, a diversão, para segundo lugar, ok? Mas é uma pessoa que sempre vai colocar o lado mais responsável acima da diversão, acima da boa vida, acima de relaxar um bocado, ok? Por isso, na criatividade, já sabes, ela vai sempre dizer que não tem jeito, não é? Então, é aquele género de pessoa que, por mais que tu lhe digas que ela até poderia fazer alguma coisa mais criativa, ou ia fazer um curso de olaria, ou fazer alguma coisa, às vezes até só simplesmente divertir-se, ok? Ela vai sempre dizer que não tem jeito para aquilo, que é preferível ficar em casa e que tem outras coisas mais importantes para fazer, ok? Outra coisa também ligada com projetos é que raramente os faz, obviamente, não é? Porque há aquela situação do eu não estou à altura de, eu não consigo fazer, e se não dá certo, e se eu erro, ok? Aquela questão do não se permite falhar, ok? Aqui também acontece, mas muitas vezes ela vai realmente dar início a algum género de projeto, mas tem que ter os planos todos marcados, ok? Porque tem que estar tudo direitinho, tem que estar tudo organizadinho, tem que pensar no plano A, plano B, plano C, que é para tudo correr direitinho, para nada falhar, ok? Porque há sempre aquele medo de que pode não correr alguma coisa bem, então tem que estar tudo muito direitinho, ok? E isto também é importante. Quando falamos em relação aos tempos livres, já te disse, né? Portanto, a pessoa vai preferir sempre as situações de trabalho e de responsabilidade às questões de diversão.
quando falamos em relação a filhos, há aqui uma questão muito interessante que eu queria que tu percebesse em relação aos filhos, que é assim, esta limitação que nós vemos e que a pessoa sente como parece que as coisas não andam, parece que não vai para a frente, eu sinto a responsabilidade, o peso em cima de mim, estou a carregar a cruz do Cristo, isto tudo é muito notório em qualquer coisa que tenha a ver com crianças. Então, por exemplo, quando a pessoa quer engravidar, okay? Ela ainda nem sequer está grávida, ela só está a pensar que quer engravidar. Para já, pensar que vai ter um filho já é uma grande responsabilidade, okay? Então ela adia. Normal, este género de pessoas só ter filhos quando tem bem tarde, ok? Há muitas vezes que as pessoas nem sequer querem ter filhos, ok? Porque é uma grande responsabilidade e não a querem assumir, ok? Mas quando tem tarde. E normalmente quer sempre tudo muito bem planeadinho. Eu tenho filho quando? Quando tiver a casa ideal, quando tiver o trabalho ideal, quando tiver o marido ideal, a mulher ideal, a situação ideal, tem que estar tudo direitinho para que aquilo aconteça, ok? Se não faz, ok? Por isso é que existe uma certa dificuldade. E repara, com este peso todo em cima, porque um filho é uma coisa muito importante, uma grande responsabilidade, imagina como é que a pessoa consegue engravidar, não é? Também vai demorar a acontecer, porque ela põe tanto peso em cima que mesmo o próprio corpo não reage e começa a pensar igual como a pessoa, a pensar tipo, não, se calhar isto não está bem, se calhar ainda não estou preparada, se calhar ainda não é o melhor momento, e muitas vezes a pessoa pode ter muita dificuldade em conseguir engravidar, ok? Outra coisa que acontece é, mesmo depois de já estar grávida, com o peso que põe em cima do meu filho vai nascer e agora o que é que vai ser e a minha responsabilidade e tudo, pode também ter algum género de problemas em gestação, ok? Pode perfeitamente ter que ficar em casa, quietinha, ok? Porque está tudo lento, ok? Mesmo até na questão do nascimento da criança, o próprio parto, pode ser tardio, pode demorar, ok? Porque a pessoa tem receio que aquilo aconteça e que corra mal e que tenha algum problema, ok? E mesmo quando ela coloca esse peso em cima, mesmo alguma coisa pode mesmo acontecer, ok? Pode ter passado o tempo e a criança trazer algum género de problema exatamente porque passou o tempo e já devia ter tido antes, ok? O peso, a responsabilidade que ela coloca em cima pode fazer com que à última da hora o universo resolva fazer ali alguma coisa que tire tudo daquilo que a pessoa tinha combinado, ok? E então, como sempre te disse em relação ao Capricórnio, há uma necessidade muito grande da pessoa ser flexível, ok? Mas vamos continuar. Mesmo depois, quando a criança nasceu, a educação da criança, ela também vai ser extremamente rigorosa, extremamente rígida. E repara uma coisa interessante, que é assim, se esta pessoa é sempre muito responsável, é muito mais adulto do que criança, lidar com uma criança vai ser muito difícil para esta pessoa, ok? Vai ser complicado. Porque para ela, descer ao nível da criança, brincar, divertir-se, fazer de conta, é uma coisa que vai custar muito, ok? Então, vai tratar a criança de um prisma muito mais adulto, ok? E vai fazer com que a criança sofra um bocado com essa questão do tem que, e já devia, como é que ainda não está, não é? E filho meu tem que, e aquelas coisas todas que normalmente a gente vê dos pais que são muito exigentes. Principalmente quando eles começam a ter algum género de responsabilidade, por exemplo, em termos escolares, não é? Que vão andar ali sempre em cima deles, a chateá-los a cabeça, o que é que eles têm que fazer, e zangam-se com eles e tudo, porque não são responsáveis, e essas coisas todas, ok? Então é um peso grande que colocam. Obviamente que depois a convivência entre pais e filhos vai ser muito mais difícil, não é? Vai ser muito mais penosa, quer seja para a criança, quer seja para o próprio pai ou mãe, ok? Que está ali a exigir muito e que vai necessitar, obviamente, de flexibilizar, ok? Por último, quando falamos em relação às questões das paixões ou namoros, quando já entra nessa questão, ora, obviamente que esta pessoa também vai ser uma pessoa muito responsável, muito rigorosa, que esta pessoa quer um namoro sério. Ela não vai ter simplesmente ali um namorico para passar e já está, não. Ela vai querer uma coisa séria, ela vai pensar em namorar para casar, ok? Ela vai pensar que a pessoa tem que ser só dela, ok? Ela tem que ser só da pessoa e assume o compromisso que tomou com aquela pessoa, ok? Mesmo que o relacionamento não esteja assim muito bem, ela vai manter-se no relacionamento porque assume um compromisso com aquela pessoa, ok? Então, às vezes, vemos relacionamentos um bocadinho pesados, ok? De pessoas que estão ali só a arrastar e que depois, passado não sei quanto tempo, acabam o relacionamento, ok? Porque não tiveram a capacidade de conseguir lidar com aquela questão do eu vou sair, eu vou fugir a um compromisso, ok? Outra coisa também que costuma acontecer algumas vezes é que porque esta pessoa põe tanta responsabilidade em cima das paixões e dos namoros, ela ou tem os tais relacionamentos de longo prazo, ou então ela nem sequer tem relacionamentos.
Porque ela põe tanto peso em cima do relacionamento, põe tanto peso em cima da pessoa, é tão exigente em relação à pessoa em si, que acaba por ficar sozinha, acaba por não ter ninguém para compartilhar as situações, ok? Então era importante nós entendermos isto, que isto tem tudo a ver com o facto da pessoa ter aquele padrão mental dentro dela que lhe diz que ela não é criativa, que lhe diz que ela que é muito responsável, que não a deixa brincar, que não a deixa ser flexível, que não a deixa ser leve, que põe aquele peso em cima, ok? Para quê? Para que não volte a cometer erros, para que não volte a exagerar na leveza e na diversão, em exagero, se calhar, tal e qual, como fez noutras vidas. Por exemplo, quando estamos a falar aqui em relação à questão dos namoros e paixões, esta pessoa pode ter sido um bom vivant, ok? Pode ter andado aí a divertir-se, à grande e à francesa, e agora traz esta limitação para não voltar outra vez a cometer estas situações, ok? Agora, também é importante perceber que a pessoa, o ambiente em termos do relacionamento vai ser sempre também muito pesado, ok? A pessoa que atrai para ela e o ambiente do relacionamento vai ser também sempre uma questão pesada, porque a pessoa coloca esse peso em cima, ok? E como ela coloca esse peso, ela vai atrair alguém que também é assim pesado, ok? Então, por exemplo, homens ou mulheres mais velhos, ou pessoas com mais responsabilidade, okay? Alguém que também quer uma coisa séria na vida, okay? E claro que depois o relacionamento fica ali um bocado para o pesado. Já não é a primeira vez que a gente ouve dizer que uma pessoa que ficou não sei quantos anos agarrada a outro e não casaram e depois acabaram e passado um ou 2 meses já estava a casar com outro, ok? Foi muito rápido, ok? Então porquê? Porque existia aquele peso que a pessoa não soube flexibilizar, ok? Ou então atraiu para si alguém que também não estava nesta questão da flexibilidade. Então é mesmo muito importante que esta pessoa trabalhe esta flexibilidade. Seja leve, encare as coisas com maior leveza. Então, começando na criatividade, é só um quadro que se lixe não ficar bem pintado, ok? É só uma culinária, não faz mal se não correr bem. Deitamos fora quando fazemos outra vez, ok? É só isto, tem que trazer esta leveza, não pôr o peso em cima das coisas, porque senão a criatividade não sai cá para fora. E quando a pessoa consegue baixar aqui a fasquia da exigência, ela vai descobrir que afinal tinha muito mais talentos do que aquilo que ela podia imaginar, até porque ela já foi um grande criativo, ok? É só uma questão de tirar o peso de cima e a coisa vai fluir e não vai ser assim tão difícil como isso, ok? Fez sentido? Agora, se falarmos em termos de projetos, é a mesma coisa, ou seja, se esta pessoa for flexível, se esta pessoa deixar fluir, se não puser tanto peso em cima, é só um projeto, se correr, correu, se não correr, não correu. Ninguém morre, ok? Vêm outros projetos, criatividade não me falta, portanto eu vou ter muitas coisas para botar e ir em frente. Ótimo, vai fluir e vai fluir muito mais fácil, porque se ela tirar o peso, aquilo que ela achava que se calhar até podia não correr bem, até vai correr, ok? É uma questão dela ser flexível. Quando estamos a falar nos filhos, já disse há bocado, não é preciso a pessoa também ser flexível em relação, não só em relação à maneira como educa a criança, mas também em relação ao ter a criança, ao engravidar, à gestação, ao parto. É muito importante nós darmos esta indicação à pessoa, principalmente se a pessoa vier ter connosco e nos disser eu estou a pensar em engravidar, o que é que você acha, não é? E nós vamos logo alertar esta pessoa a dizer atenção, que você tem aqui uma ligação do Saturno, do Capricórnio com esta sua área e é normal que seja muito responsável em relação aos seus filhos, por isso tem que ser flexível, deixe fluir as coisas, não queira controlar tudo, não queira que as coisas corram todas como você quis planear, porque depois as coisas podem não correr assim, ok? Por isso deixe fluir, quanto mais a pessoa deixar fluir, melhor. Lembrem-se de uma coisa muito importante, nós estamos aqui para evoluir e as experiências que vivemos são para a nossa evolução. Por isso, a experiência que a pessoa está a viver, ou as experiências que ela está a viver, vão levar a que ela evolua. Portanto, se ela, de alguma forma, se permitir crescer com aquela experiência, se permitir ser flexível com aquela experiência, obviamente que ela está a evoluir e, portanto, as coisas vão correr todas muito melhor na vida dela, ok? O mesmo em relação às paixões e aos namoros, a questão do querer ter alguém é preciso flexibilizar, é preciso deixar de ser tão exigente, é preciso achar que aquilo tem que ser uma coisa muito séria, ok? E saber relaxar mais um bocado, saber usufruir, porque se a pessoa que estiver ao nosso lado estiver ao nosso lado com leveza, com certeza que ela fica mais tempo que se estivermos a pôr o peso em cima dela, ok? Não é muito diferente esta questão aqui dos namoros daquilo que tínhamos falado também para a casa 7, que acaba por casa dos relacionamentos. Acaba por ser mais ou menos uma coisa de alguma forma semelhante. Sendo que aqui apenas estamos a falar nos inícios dos relacionamentos, as paixões, ok? Que normalmente as pessoas apaixonadas estão assim um bocadinho mais atarantadas, não é? E por isso temos que chamar mais a atenção desta questão, porque elas podem não estar a ver bem, ok? Aliás, já me aconteceu de haver pessoas que vieram ter comigo e dizerem eu nunca tive o verdadeiro amor, eu nunca senti o verdadeiro amor, eu gostava muito de sentir, mas nunca senti. Porquê? Porque não se permitiu sentir, ok? Porque não se permitiu, porque não se abriu o suficiente, não foi flexível o suficiente para deixar com que alguém entrasse no coração. E obviamente que também esta questão do não ser flexível também tem muito a ver com proteção, não é? A pessoa
vai se proteger porque não quer que lhe magoem. Porquê? Porque ela sabe que noutras vidas também magoou, então agora não quer magoar, não quer ser ela magoada, então fecha-se, ok? Então há uma necessidade da pessoa ter esta consciência. Quanto mais leve, quanto mais flexível for, melhor as coisas vão correr na sua vida, ok? Fez sentido esta explicação? Agora vamos colocar o eixo, então do outro lado, se na casa 5 nós temos o Capricórnio, na casa 11, que é a casa dos outros, a casa dos amigos, dos grupos e dos conhecimentos, nós vamos ter um Caranguejo. Então reparem, se na casa 5 esta pessoa é uma pessoa que é muito responsável, muito séria, muito às vezes até inflexível, não há lugar à sensibilidade, ora a sensibilidade tem que sair para algum lado, ela vai sair para a área dos amigos, grupos e conhecimentos. Então, essa pessoa não cuida dela, ou pelo menos é muito responsável em relação a ela e àqueles que estão próximos dela, mas quando toca aos amigos, grupos e conhecimentos, ela é uma melzinha, é mãezinha, queridinha, é fofinha, é compreensiva, está lá para ajudar, é disponível, ok? Então faz tudo pelos outros, mas não faz muito por si e pelos seus, ok? Então há uma necessidade desta pessoa fazer aqui o que eu chamo do intercâmbio energético, ok? Ela vai pegar aqui nesta autoridade, nesta responsabilidade, vai levar para o lado dos amigos, grupos e conhecimentos e começar a dizer que não, ok? E começar a pensar mais nela própria do que nos outros e pensar que se ela quiser fazer pelos outros, ela nunca vai conseguir educar tão bem como se ela fizer para ela própria e ensinar os outros a fazer. Ser o exemplo para que eles consigam chegar mais longe, ok? Assim como também ela vai pegar no lado mais sensível que tem aqui na área dos amigos, grupos e conhecimentos e levar para si própria. E cuidar mais de si, estar mais disponível para se brincar, para se divertir, para fazer coisas criativas, ok? Para tempos livres, para trabalhar, para estar com os filhos, para estar no relacionamento, até aliás, há bocado esqueci-me de uma coisa interessante, que é quando nós falamos em Capricórnio, nós falamos na casa 10, que é a casa da carreira, dos objetivos profissionais, não é? Então, quando nós falamos em tempos livres, nós dizemos que a pessoa está mais ligada ao seu trabalho do que propriamente aos tempos livres, e o mesmo acontece quando nós falamos em relação aos filhos e às paixões. Esta pessoa pode estar muito mais ligada ao seu trabalho do que propriamente ao tempo de qualidade com os filhos e com as paixões, ok? E muitas vezes ela acha que tem que estar muito tempo com os filhos e com as paixões, porque é assim que tem que ser, porque é a questão da responsabilidade. E às vezes está lá há muito tempo, mas é uma seca estar com aquela pessoa, ok? Então às vezes nós já há menos tempo, mas com mais qualidade de presença do que muito tempo e estão em casa, vou-vos dar um exemplo, estou em casa, chego a casa, ok? Sou mãe de família ou sou mãe de filhos. Em vez de estar com o filho e dar-lhe atenção e conversar, não, porque eu tenho que fazer o jantar, porque eu tenho que arrumar a cozinha, porque eu tenho que dar banho aos meninos, porque eu tenho que pô-los a dormir, porque eu tenho que... Então, acaba por não dar qualidade de tempo com a criança. Dá quantidade, mas não dá qualidade. E isso depois acaba por prejudicar o relacionamento, ok? Então, muitas vezes o trabalho, as responsabilidades vão ficar acima da questão dos filhos e das paixões, ok? Se trouxer para aqui a sensibilidade, obviamente que já vai ficar diferente, já vai ficar muito mais flexível, muito mais disponível, muito mais sensível e vai conseguir entender-se melhor, vai conseguir ter muito melhores resultados, ok? Fez sentido? Agora vamos pôr ao contrário, ok? Vamos colocar o Capricórnio na casa 11, que é a casa dos amigos, grupos e conhecimentos. Ora, vamos começar então por perceber que aqui há uma limitação. Há muito aquela frase que as pessoas costumam usar do amigos poucos mas bons, ok? Isto é um bom disfarce para a pessoa não ter grandes contactos à sua volta, ok? É só aquele rol restrito de pessoas e acabou, e fica por ali. E quando ela começa a pensar em amigo meu tem que, sai ali a lista do rolo de papel higiênico, não é? Nunca mais acaba, tem que ser fiel, tem que ser responsável, tem que ser, ok? Tem que estar disponível, essas coisas todas, okay? Tal e qual como eu também sou, eu também dou isto. E pode não ser exatamente aquilo que as pessoas apreciam, ok? A maior parte das vezes, só alguns é que conseguem apreciar, porque a maior parte acha que é um chato, não é? Ou uma chata, e muito responsável, e muito fechado, e não se abre ao mundo e tudo, e acabam por não lhe dar a tempo de antena, ok? Acaba por não haver esses contactos à volta da pessoa. E obviamente que já sabes que a casa 11, a casa dos amigos, grupos e conhecimentos, é também a casa de entrada dos valores. Porquê? Porque esta pessoa, porque ela se mostra ao mundo, aliás, qualquer pessoa, quando se mostra ao mundo, quando conhece pessoas, quando se valoriza, as pessoas também a vão valorizar ela, vão-lhe criar oportunidades, lá está, é a entrada de valores na nossa vida. Ora, se nós não conhecemos as pessoas, se nós nos fechamos e é sempre as mesmas pessoas, obviamente que a valorização também vai ser sempre a mesma, ok? Então temos que sair aqui um bocadinho da caixa, ser mais flexível, ir mais longe, fazer mais coisas, conhecer mais gente e permitirmos-nos conhecer as pessoas e permitirmos-nos que essas pessoas façam alguma coisa errada connosco,
Okay? Porque quando nós permitimos que as pessoas sejam elas próprias e não pomos o peso em cima e não condenamos a pessoa, nós percebemos que se ela for fazer alguma coisa errada na nossa vida é porque nós tínhamos que aprender alguma coisa com aquilo. Se aquela pessoa tem um comportamento que nós não gostamos, é porque há alguma coisa que nós temos para aprender com aquilo. Já falamos disto anteriormente, ok? E aqui podemos ver esta questão do fechar-se como o reflexo de vidas passadas, não é? Em que esta pessoa provavelmente foi uma grande líder de grupos, mas também abusou da autoridade. Ora, se foi ela a abusar dos outros, agora é perfeitamente normal que ela se feche, porque ela sabe que quer abusar e não quer que os outros abusem dela, ok? Então é mesmo importante que esta pessoa esteja ali mais flexível, mais relaxada, mais a predispor-se ao contacto com os outros, para que de alguma forma possa também usufruir deste contacto. Claro que não vai ser perfeito, claro que vai haver falhanças, como eu sempre digo, é necessário permitir-se falhar, é necessário observar as pessoas que vão ter consigo, perceber o que é que elas têm, perceber o que é que nós temos para aprender com ela, trazer esse ensinamento para nós, em vez de ficarmos chateados com o comportamento da pessoa, porque não é aquilo que nós achávamos que era o mais correto, porque aquela pessoa é uma completa irresponsável, e estas coisas todas que eles costumam dizer, nós podemos olhar e pensar, não, espera aí, esta pessoa teve este comportamento, porque de alguma forma eu tenho alguma coisa para aprender com esta pessoa, com o comportamento que ela está a ter. Então deixa-me trazer um pouco daquilo que ela tem para mim, para eu também tornar um bocado mais leve, se calhar menos responsável, se calhar menos pesada, e conseguir de alguma forma, evoluir na minha vida, ok? E já sabem, quando nós evoluímos, obviamente, depois tudo o resto funciona melhor, ok? Agora, quando nós olhamos para o outro lado do eixo e temos um caranguejo na casa 10, temos um capricórnio na casa 11, temos um caranguejo na casa 5, isto vai significar que esta pessoa, porque é tão fechada em relação aos seus amigos, grupos e conhecimentos e tem poucos contactos à sua volta, ora quem é que ela vai dar atenção? Àqueles que estão próximos de si, ok? Àqueles que têm a ver com a sua criatividade, nomeadamente os filhos, nomeadamente as paixões, nomeadamente as pessoas que fazem parte dos tempos livres desta pessoa, ok? Então ela vai dar muita atenção e vai trazer toda a sensibilidade que não coube do outro lado para este lado aqui, para esta casa 5. E vai ser muito sensível, vai ser muito disponível e vai estar sempre ali para cuidar e vai fazer dos filhos tipo mãe galinha, que mete os filhinhos todos debaixo da asinha, ok? E vai fazer das paixões também mãe galinha, em vez de ser a namorada é a mãe, ok? Em vez de ser o namorado é o pai, ok? Então começa ali aquela situação do dormiste bem, estás bem, comeste bem, bebê, sempre a ligar a toda a hora, chatear aquela melga, ok? Que a pessoa não aguenta mais, ok? Percebem a ideia? Então, mesmo quando nós estamos a falar em coisas criativas, a sua expressividade criativa, que já é bem maior, ou bem mais demonstrada, não é maior, mais bem demonstrada do que quando tínhamos aqui o Capricórnio nesta área, ok? Ela sim, tudo que tem a ver com caranguejo é criatividade, portanto é uma pessoa criativa, mas é uma criatividade para os outros, mas é uma criatividade para ajudar os outros, mas é uma criatividade de acordo com o que os outros precisam e não daquilo que a pessoa precisa. E muitas vezes, também porque esta é a área de identidade, a pessoa vai pensar no bem-estar dos outros e vai esquecer do seu bem-estar. Vai esquecer de cuidar de si, vai esquecer de dormir, porque ficou ali a ajudar os outros que necessitavam muito, vai esquecer de se alimentar em condições, vai saltar refeições, porque é mais importante ajudar os outros que a nós, principalmente os que estão próximos de nós, ok? Estou a falar ali os filhos, estou a falar os relacionamentos de namoro, as paixões, estou a falar ali os tempos livres, estou a falar aquelas pessoas que estão ali mais próximas de nós, que é o que corresponde à casa 5, né? A nossa própria identidade e o demonstrar dessa identidade, ok? Por isso não quer dizer que a pessoa não seja criativa e que ela não ponha cá para fora a sua criatividade e projetos, mas de alguma forma vai ser sempre em prol dos outros, sempre para ajudar os outros, ok? O que também vai descompensar. Então, mais uma vez fazemos aqui o intercâmbio cultural, ok? Ou energético, nós vamos levar a sensibilidade que está em exagero, daquela que está sempre a cuidar dos filhos, está sempre a cuidar do namorado, está sempre a cuidar das pessoas dos tempos livres, está sempre ali preocupada com toda a gente, vamos pegar nesta sensibilidade e vamos levar para o lado dos relacionamentos dos amigos, grupos e conhecimentos que têm à sua volta. E vamos ser sensíveis em relação a essas pessoas. Vamos abrir as portas, vamos deixá-las entrar, vamos deixá-las fazer alguns estragos na nossa vida, porque é normal, é para isso que nós estamos lá, para aprender alguma coisa. Mas vamos tornando mais softs, vamos entendendo não que temos que nos fechar, porque os outros são muito maus da fita, mas sim, ok, se nós atraímos, é que temos alguma coisa para aprender, deixa-me permitir crescer com esta experiência que eu estou a viver, ok? Assim como, também, se nós pegarmos na autoridade que está lá no lado dos amigos, grupos e conhecimentos, e às vezes até uma certa inflexibilidade, e fecharmos, e eu ia dizer frieza, mas não é bem frieza, é mais uma solidão, ok? E trazer para nós em vez de estarmos preocupados a tomar conta dos filhos e dos namoros e das pessoas que estão ali próximas de nós, não, nós estamos ocupados de nós. Nós centramos-nos em nós gostamos de nós estamos bem connosco. E isso vai significar que as coisas também vão correr melhor, ok? Então, se nós agora pegássemos dos personagens e os puséssemos cada um na sua casa e puséssemos a falar um do outro, nós agora diríamos assim, ora bem,
O Capricórnio na casa 11 ia olhar para o Caranguejo na casa 5 e ia dizer: aquele que está sempre a dar tudo a toda a gente, que está sempre ali a ajudar toda a gente, que é um sensível, um chora-mingas, não é? Está sempre ali, naquela sua minhoquice, não é? Naquela sensibilidade toda, é sensível e tal. Não posso. Eu tenho que me fechar. Imagina eu quero abrir as portas aos amigos, grupos e conhecimentos com aquela sensibilidade toda. Eu estava lixada, não é? Eu estava lixada. Então fecha. Certo? E assim como o Caranguejo vai olhar para o Capricórnio na casa 11, o Caranguejo na casa 5 vai olhar para o Capricórnio na casa 12 e vai dizer: com aquele maluco que está sempre ali fechado, que não deixa ninguém entrar, ao menos aqui na minha família eu consigo fazer alguma coisa, ao menos aqui eu consigo mostrar os meus sentimentos, consigo mostrar a minha sensibilidade, consigo ajudar os outros, ao menos aqui estou mais entretida. Ok? Então há uma necessidade de fazer aqui este intercâmbio energético para que as coisas encaminhem-se de uma forma diferente, ok? Assim como se nós formos ver a situação que estávamos a falar há bocado, do Capricórnio na casa 5 e o Caranguejo na casa 11, o Capricórnio vai olhar para o Caranguejo na casa 11 e vai dizer: aquela maluca que passa a vida a cuidar de toda a gente, que está sempre de portas abertas para deixar toda a gente entrar, nem pensar, ao menos aqui quem manda sou eu, e fecha a porta. Okay? Fecha a porta a qualquer ligação, a qualquer expressividade de criatividade. Okay? Assim como depois o Caranguejo na casa 11 vai olhar para o Capricórnio na casa 5 e vai dizer: aquele fechado, que não faz nada, que não diz nada, que não se mexe para nada, que está ali com toda uma criatividade que não deixa sair cá para fora, ao menos aqui eu tenho capacidade para poder mostrar ao mundo aquilo que eu valho. E façam exagero, e ajudem exagero. Ok? Perceberam a ideia? Então, fazendo o equilíbrio energético entre estes lados, estes pontos, a pessoa vai conseguir encontrar aqui uma maior leveza em termos de energia, em termos da sua identidade, ok? Eu e o outro vai ficar muito mais, ou eu e os outros vai ficar muito mais equilibrado. E, obviamente, que vai haver muito melhores resultados na sua vida, ok? Por isso é importante nós percebermos sempre isto. Houve aqui situações em termos de passado que fazem com que a gente traga uma limitação na nossa cabeça, mas nós temos que observar os nossos comportamentos e entender que esta limitação não faz sentido. Ok, temos que ter aqui um travão, porque senão o carro tem acidentes, mas não podemos estar sempre com o pé no travão, porque senão não conseguimos tirar o carro do sítio. Okay? Então, saber de alguma forma flexibilizar no sítio em que temos os Capricórnios, saber de alguma forma ser mais austero e ser mais independente no sítio em que, neste caso autoritário, no sítio em que nós temos o Caranguejo, criamos o equilíbrio e a coisa flui de uma forma muito melhor. Ok? Fez sentido esta explicação? Maravilhoso! Agora a seguir nós vamos continuar a falar sobre este Saturno e Capricórnio e vamos passar ao último eixo, que é o da casa 6, e para continuar e concluir esta sessão de Capricórnios e Saturnos nos nossos mapas astrais.